Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Techvin, informática é a solução técnica que você procura. Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo, qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Techvin, informática é a solução técnica que você procura.
Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo você também que acompanha pela TV Matias, pelo Facebook da paróquia e pelas redes sociais. Rezaremos hoje pelas seguintes intenções. Missa de sétimo dia.
Maria Aparecida Paterno, Devanir da Silva Luzia. Missa de um mês, Hermenegilda Chiari Bernava. Missa de um ano, Januarina Luiz Priosto. Por todas as intenções depositadas sobre o altar e pelos dizimistas aniversariantes da semana. Irmãos e irmãs, vivendo estes dias de júbilo da Páscoa do Senhor, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia. Por meio do encontro com o ressuscitado e do testemunho dos irmãos, somos chamados a reavivar a fé e a manifestar nossa adesão ao Cristo vivo. Deixemo-nos tomar pela alegria pascal e celebremos o seu mistério. Com alegria iniciemos a Santa Missa cantando. O sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Acolher, compartilhar e perdoar é fazer o céu cumprir o seu papel. Já na terra tem de vigorar o Deus de amor, jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar é fazer o céu cumprir o seu papel. Já na terra tem de vigorar o Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, bendito seja Deus que nos reúne em seu amor e nos dá a oportunidade de celebrarmos esta Santa Missa do segundo domingo do tempo da Páscoa, a missa da Divina Misericórdia. Somos convidados a agradecer, render graças a Deus, porque a misericórdia de Deus é infinita. Nos dá a oportunidade de uma vida nova e de vivermos em comunhão com Ele. Neste momento, vamos preparar para o ato penitencial, que será realizado sob a forma de aspersão de água benta, justamente recordando o batismo que nos lavou, que nos deu a vida nova em Cristo. Então somos convidados a render graças a Deus pelo dom do sacramento do batismo, pela vida nova que o Senhor nos oferece e, sobretudo, pedirmos perdão pelas vezes que não fizemos valer o nosso batismo quando nós nos afastamos de Deus. Vamos então, neste momento, preparar o nosso coração para assim realizarmos a celebração e a aspersão desta água. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei benigno as preces do vosso povo, ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção. Dignai-vos a abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer as nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela finalmente consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente, dignai-vos por vossa bondade abençoar este sal, vossa criatura, que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, Senhor, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, afastado todo o ataque do inimigo, sempre nos proteja a presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo.
Somos uma nova criatura.
Deus Todo-Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Vós sois o Santo, só vosso Senhor, só vosso Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número
mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que o temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha,
e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acreditastes, Tomé, porque O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor.
Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, também nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Matias, pela Rádio Tropical, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Com alegria, nós celebramos o segundo domingo do tempo da Páscoa. E com a celebração deste segundo domingo do tempo da Páscoa, nós encerramos a chamada oitava de Páscoa. A oitava de Páscoa, recordávamos já na noite da vigília pascal, é justamente este primeiro tempo do tempo pascal, os 8 primeiros dias que nós celebramos e vivenciamos como se fosse um único dia, o dia da Páscoa do Senhor. É justamente o dia que o Senhor fez para nós, o dia em que o Senhor nos convida à alegria, justamente porque podemos comprovar o seu amor para conosco, experimentando a vida nova que Ele nos ofereceu por meio do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, este domingo também é conhecido na história da Igreja, sobretudo a partir dos primeiros séculos, como o Domenica in Albis, ou seja, o domingo das vestes brancas. Justamente porque era o dia em que os neófitos, ou seja, os novos batizados, aquelas pessoas que haviam sido batizadas na vigília da Páscoa, depunham as suas vestes brancas, as vestes batismais. Então, nós recordávamos já na vigília pascal que todas as pessoas que são batizadas recebem a veste branca como um indicativo deste novo nascimento, da purificação da alma que acontece a partir do sacramento do batismo. E nos tempos antigos, as pessoas que eram recém-batizadas permaneciam uma semana trajando vestes brancas
para que os demais cristãos pudessem identificá-los como os novos membros da comunidade cristã. E é justamente no segundo domingo que eles, de fato, depunham as vestes para poderem retomar as suas vestes normais, habituais de cada dia. Com o passar do tempo, sobretudo a partir do pontificado de São João Paulo II, o segundo domingo do tempo da Páscoa passou a ser chamado como o Domingo da Divina Misericórdia, justamente porque nós temos a oportunidade de ouvir em toda a liturgia da palavra este chamado da misericórdia de Deus, que nos acolhe e nos convida a mergulharmos, vamos dizer assim, nas suas profundidades. Meus irmãos, minhas irmãs, é importante percebermos que, embora existam estas duas nomenclaturas para o segundo domingo da Páscoa, estas duas nomenclaturas dizem respeito a uma única e mesma realidade: a obra de salvação que o Senhor Jesus realizou em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, e é importante que percebamos que esta obra que Jesus realizou em nós continua sendo realizada a cada instante, a cada dia da nossa vida, por meio da ação do Espírito Santo, através da Igreja, que nos concede os sacramentos. É justamente pelos sacramentos que nós temos esta grande graça de ter a nossa fé alimentada, de sentirmos o toque de Jesus, nosso Senhor, embora nenhum de nós tivemos e tenhamos a possibilidade de enxergá-lo com os nossos próprios olhos. De fato, nenhum de nós aqui teve a possibilidade de enxergar Cristo tal como Ele é lá no céu, porque nós estamos neste mundo ainda. A visão da face de Cristo é algo que nos será dada quando concluirmos a nossa jornada nesta terra e, vamos dizer, oxalá mereçamos estar nos céus para contemplar esta face. Mas enquanto nós não vemos Jesus Cristo, nós não podemos enxergá-lo e tocá-lo com os nossos sentidos, a sua carne que está gloriosa nos céus, nós fazemos um toque diferente em nosso Senhor. Sabemos que Ele existe, cremos na sua bondade, no seu amor para conosco e podemos sentir a sua presença justamente por causa da ação do Espírito Santo. E sobretudo porque, por meio dos sacramentos, nós sentimos a vida de Cristo em nós. Isto é muito importante para que nós possamos perceber a grande graça que Deus nos dá, este novo modo de nós podermos contemplar e tocar o próprio Deus. Portanto, é necessário que nós nos esforcemos e procuremos, num bom sentido, aproveitar o máximo dos sacramentos da Igreja, porque é justamente por meio deles que nós temos esta graça de experimentar a salvação de nosso Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos transporta para o anoitecer do domingo da Páscoa. Estamos ainda no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor. E é justamente no anoitecer do primeiro dia da semana que o Cristo ressuscitado apareceu aos seus discípulos, com exceção de Tomé, que nós não sabemos onde estava e o que estava fazendo, mas o fato que aos 10 apóstolos que estavam reunidos, nosso Senhor dá a alegria da sua presença. E é justamente naquele contexto que nosso Senhor dá aos seus discípulos e, por consequência, à Igreja, os dons próprios do ressuscitado, os dons que são frutos da ressurreição do Senhor: a paz, a alegria, o Espírito Santo que foi soprado aos 10 apóstolos e o poder de perdoar os pecados em seu nome. Nós podemos ver, meus irmãos, minhas irmãs, que já no domingo de Páscoa, a Igreja recebe toda a base para a vida sacramental, de modo que nosso Senhor já está atuando na vida da Igreja a partir do contato com os 10 apóstolos que ali estavam. E nós temos esta graça, meus irmãos, minhas irmãs, de perceber tudo isto na nossa vida, porque estes dons que foram dados naquele tempo continuam sendo oferecidos à medida que nós fazemos a experiência com o Cristo ressuscitado por meio da nossa vida de fé.
Agora podemos dizer, se lá no segundo domingo de Páscoa, o domingo das vestes brancas, nós recordamos que as vestes brancas são depositadas aos neófitos no dia do batismo e depois são retiradas, nós devemos sempre recordar o que significa, então, portar estas vestes brancas e, sobretudo, conservar a pureza interior da nossa alma. A veste branca, disse há pouco, é um sinal externo de uma realidade interior, um sinal visível de uma realidade que nós não contemplamos com os nossos olhos, com os nossos sentidos, que é justamente a purificação da nossa alma, a pureza da alma depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus. Mas nós cremos verdadeiramente que isto acontece. Então, quando nós recebemos os sacramentos, nós temos esta possibilidade de sentir em nós a força do Espírito de Deus. De fato, é o batismo que purifica a nossa alma, que nos une a Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo, e nosso Senhor passa a habitar a nossa alma pela ação do seu próprio Espírito. Onde o Espírito está, está também o próprio Senhor, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. E nós vemos que neste contato com o Espírito do Senhor, nós temos restituída a pureza necessária para nós vermos a Deus. Recordamos o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, quando nosso Senhor, ao dizer as bem-aventuranças, vai nos ensinar: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós desejamos ver a Deus, no final da nossa caminhada nesta terra, é necessário que nós conservemos em nosso coração a pureza da nossa alma, que a nossa alma seja transparente a ponto de resplandecer a própria luz do Senhor na nossa vida. E é justamente o sacramento do batismo que ocasiona esta pureza na nossa alma, nos preparando para vermos o Senhor. A transparência da alma é necessária para que nós vivamos verdadeiramente uma relação com o Senhor. E esta é, vamos dizer assim, a grande obra da misericórdia de Deus, que restitui a nossa dignidade e, mais ainda, nos torna participantes da sua própria vida. E nós podemos experimentar a misericórdia de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, todas as vezes que nós buscamos os sacramentos. Dentre eles, um destaque especial para o sacramento da penitência, a confissão dos nossos pecados. Porque o próprio Senhor já vai dar, no dia da Páscoa, a capacidade dos seus apóstolos absolverem os pecados. Muitas vezes as pessoas questionam, mas quando eu preciso confessar, eu me confesso com Deus. Quando eu preciso resolver as minhas questões, eu converso pessoalmente com Deus. Mas se fosse deste modo, por que nosso Senhor, depois de ressuscitar dos mortos, soprou o Espírito e disse exatamente isso aos seus apóstolos e não a todas as pessoas? A quem os perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. E vamos dizer que consciência muitas vezes nós temos de perceber por nós mesmos o que é pecado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ou mais ainda, se nós temos a verdadeira sinceridade de olharmos para nós e reconhecermos os pecados que cometemos. Se fôssemos nós mesmos os juízes e os detentores dos critérios para irmos para o céu e decidirmos o que é pecado ou o que não é pecado, será que nós teríamos as condições de fazer um julgamento correto? Então nós devemos perceber que quem nos mostra o que é pecado é o próprio Deus. E quem nos dá os meios para nos libertarmos do pecado é o próprio Deus. E se nós tentamos realizar um ato de purificação simplesmente pela nossa própria força, meus irmãos, minhas irmãs, nós cometemos uma grande blasfêmia contra Deus. Porque se fosse tão simples, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Se fosse tão simples, Ele não precisaria ressuscitar e nos dar o perdão, e não precisaria soprar o Espírito e mandar que nós perdoássemos os pecados. Então nosso Senhor nos mostra que qualquer tentativa de receber o perdão, sem a manifestação do arrependimento, sem a busca de fato dos meios que nosso Senhor nos dá para recebermos o perdão, é um risco muito grande para a nossa alma, porque nem sempre nós temos estas condições de fazê-lo.
Então, quando nós percebemos a importância do sacramento da penitência, da vivência da comunhão, da união com o Senhor e dos demais sacramentos, naturalmente, nós vamos experimentando de fato a obra da salvação do Senhor na nossa vida. É importante que nós percebamos aqui que existe um vínculo deste diálogo de nosso Senhor com aquele que foi realizado na última ceia, quando de fato nosso Senhor vai lavar os pés de Pedro. Nosso Senhor vai dizer, né, quem já está limpo não precisa senão lavar os pés. Nós todos estamos limpos a partir do batismo que nós recebemos. E meditávamos na Quinta-feira Santa da necessidade de nos deixarmos lavar os pés justamente pelo sacramento da penitência, para que nós possamos receber o perdão dos pecados e permitirmos que a força do sacramento da penitência nos ajude e nos discipline a não cometermos mais os mesmos pecados. Então é justamente isso que somos chamados a buscar, meus irmãos, minhas irmãs, todas as vezes que acorremos ao sacramento da penitência. É importante lembrarmos, nós fazemos a experiência de sermos lavados no sangue redentor de Cristo todas as vezes que buscamos a confissão. É de fato o sangue de Cristo que nos purifica, que nos dá de fato esta pureza da nossa alma e a libertação dos pecados pessoais. Agora, é importante percebermos também que a confissão serve para resgatar em nós a esperança. Ora, a partir da confiança que nós somos chamados a depositar na misericórdia do Senhor, somente busca a confissão quem reconhece de fato que Deus é misericordioso. Quando nós procuramos a penitência, nós fazemos justamente este movimento de confiança na misericórdia de Deus, porque sabemos que maior que o nosso pecado é justamente a misericórdia de Deus. Nós cantávamos na Quaresma, né, aquele canto bastante conhecido: é grande o nosso pecado, porém é maior o seu coração. E é justamente este convite que nós somos chamados a vivenciar na nossa vida, de um modo especial neste segundo domingo da Páscoa. Embora nosso pecado seja grande, o coração de Deus é maior. E o mais ainda, o coração de Deus está constantemente aberto para que derrame sobre nós as fontes da salvação que nos purificam e nos dão a alimentação. Certa ocasião, tive um diálogo com uma pessoa que me preencheu, me deixou o coração bastante entristecido e muitas vezes me convidou a refletir e a rezar. Por quê? No diálogo com certa pessoa, foi-me dito que não se confessaria porque tinha consciência de que seus pecados eram tão graves que Deus não o perdoaria. E diante da tentativa de abordagem, de conduzir esta pessoa a uma visão da misericórdia de Deus, que vai além do próprio pecado, a pessoa ainda bateu nesta tecla: o meu pecado é tão grande que Deus não vai me perdoar, e por isso eu não vou me confessar, porque eu não tenho mais nenhum tipo de chance de salvação. A própria pessoa fechou no seu coração a possibilidade de experimentar da fonte da salvação. Perdeu a esperança na misericórdia, deixou que o pecado fosse mais pesado e maior do que o amor de Deus. Enfim, nós não sabemos o que moveu aquele coração, mas o fato é que esta situação moveu a mim, de um modo particular, a aumentar a minha oração justamente para que as pessoas possam ter esta consciência de que nada nos separa do amor de Cristo e que, por maior que seja o nosso pecado, Deus sempre nos dá a oportunidade de buscarmos a reconciliação. E nós podemos notar, meus irmãos, minhas irmãs, que muitas vezes na nossa vida nós somos assim, não é verdade? Quando nós muitas vezes agimos de uma falta de misericórdia para conosco em primeiro lugar. Muitas vezes nós cremos que o nosso pecado é tão grande que de fato ele é imperdoável. Outras tantas vezes nós até acreditamos no perdão de Deus, mas nós não nos perdoamos. Quantas e quantas vezes que nós passamos uma vida arrastando uma marca de um pecado que já foi perdoado por Deus, mas que nós mesmos não nos perdoamos.
Como nós ficamos numa realidade de prisão interior, porque o nosso próprio coração não se perdoa. Nós devemos permitir, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Deus, que nos é oferecida no sacramento da penitência, também faça com que o nosso coração possa se perdoar, para que nós possamos nos libertar verdadeiramente. Uma das consequências do encontro com o Cristo ressuscitado e da força do perdão de Jesus é a paz. Muitas vezes nós não temos uma paz no nosso coração porque vivemos apegados aos pecados que cometemos e não nos perdoamos. É preciso que nós abramos o nosso coração e deixemos que nosso Senhor purifique inteiramente, que façamos um voto de confiança na misericórdia de Deus e que nos permitamos ser misericordiosos também conosco. Este é o chamado que nós devemos, de fato, escutar nesta celebração. E se nós formos misericordiosos conosco e acolhermos a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro, nós também seremos misericordiosos com as outras pessoas, na demonstração do perdão que devemos também oferecer ao nosso próximo. Retomando o Sermão da Montanha, nós recordamos o que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Vejamos aqui, a misericórdia é a única bem-aventurança que, quando nós praticamos, nós recebemos de volta. E é justamente isso que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso: recebermos o perdão quando nós estamos dispostos também a oferecê-lo. Agora, é importante que nós percebamos que esta realidade da misericórdia, meus irmãos, minhas irmãs, não pode ser mal compreendida, porque a misericórdia de Deus não deve ser uma licença para que nós permaneçamos relaxados. Não basta simplesmente dizermos que Deus é misericordioso se nós não estivermos dispostos a acolher a misericórdia na nossa vida, porque a misericórdia ela não se compactua com a realidade do erro. Portanto, nós não podemos negar a existência do pecado, nem o pecado que existe em nós, em nome da misericórdia. Permaneço como estou porque Deus é misericordioso e eu não irei ser condenado. Não é assim que nós devemos pensar. Justamente porque Deus é misericordioso e porque não quer que eu seja condenado, que Ele me dá a oportunidade de uma transformação da minha vida. Vai, pois, e não peques mais, é o que o Senhor disse aos pecadores que tiveram o contato com Ele. Agora, para que nós possamos experimentar esta verdadeira misericórdia na nossa vida, é preciso que nós sejamos capazes de dar um passo na nossa fé. É preciso que nós acreditemos no amor de Deus, é preciso que nós creiamos que Deus de fato nos ama e deseja nos perdoar e que está com o coração aberto para nos acolher. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos suplicar ao Senhor exatamente isto, que Ele nos conceda a graça de entrar nas portas fechadas do nosso coração para poder ali nos transformar. E o meio ordinário pelo qual o Senhor entra em nosso coração é justamente pelos sacramentos na vida da igreja. Então, que nós possamos fazer a experiência que os primeiros discípulos fizeram. Fazermos a experiência, de fato, de experimentarmos esta união com o Senhor no nosso dia a dia, para sim sermos, de fato, aquelas pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus, para transformar o modo de vida e com isso transformar o mundo como foi a vida dos primeiros discípulos. Que o bom Deus assim nos ajude e nós permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, seguindo os exemplos da primeira comunidade cristã, que era perseverante no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, elevemos as nossas preces dizendo juntos: pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Pela Igreja, para que continue educando seus filhos sobre o valor da Páscoa semanal, como um lugar para acolher os ensinamentos doutrinais, escutar a palavra, partilhar os dons e rezar em comunidade, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por todos que recentemente abraçaram a fé pelo batismo e desejam perseverar no testemunho de Jesus Cristo, para que encontrem o apoio e a solidariedade dos membros de nossa comunidade, rezemos. Por nossa comunidade paroquial, para que seja um lugar onde se transmita a paz que vem do ressuscitado e que, movidos pelo Espírito Santo, produzamos frutos de misericórdia e reconciliação, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Por nossas famílias, para que celebrem com sinceridade a força do evento pascal e saibam partilhar o dom da vida nova com os pequenos, os pobres e marginalizados, rezemos. Pela ressurreição de vosso Filho, atendei-nos, Senhor. Ó Deus de infinita misericórdia, acolhei estas preces que apresentamos como fruto do nosso encontro dominical e da palavra que acabamos de meditar. Isto vô-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco para sempre. Amém. Em posição com o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam a
vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar Nossa Páscoa, a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. De nós, Corações ao alto. o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão,
o nosso bispo Luiz Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite, o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como um sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Este preciosíssimo cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Maria Aparecida, Devanir, Hermenegilda, Januarina, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, um convívio dos apóstolos e mártires. João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Pelo sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, que vos receber. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão. Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Não permitais que me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me na hora da morte. Chamai-me, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor, para os nossos avisos. Obrigado. Muito bem. Nesta quarta-feira teremos missa na matriz às 19h30.
Na quinta-feira teremos missa na Santa Casa às 16 horas. No sábado teremos missa na Matriz às 19 horas e somente na Matriz. E no domingo as missas nos horários normais. Também lembramos que nós estamos com a preparação para o matrimônio nos dias 25 e 26 de abril. Quem desejar obter informações, basta entrar em contato na Secretaria Paroquial. Também lembramos que estão abertas as inscrições para uma nova turma de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Quem desejar obter informações, também basta procurar a Secretaria Paroquial. Nós também lembramos que nós estamos preparando o nosso leilão de gado, que se dará no final do mês de abril, né? No domingo, dia 26, se não me falha a memória em relação ao dia, mas é o último final de semana. Então nós pedimos, né, o auxílio também para que nós possamos realizar bem este leilão de gado e as nossas promoções. Então nós estamos pedindo tanto gado como alguma prenda, algum auxílio, alguma colaboração, para que nós possamos assim bem realizar este leilão de gado. E estamos vendendo também as fichas para o almoço com os nossos agentes de pastoral. Então que nós possamos aproveitar esta ocasião para colaborarmos também. Deixamos ali à frente, né, da porta da igreja os papéis, como de costume, com os ingredientes necessários para o almoço. Aqueles que puderem colaborar conosco é sempre de grande valia. Nós estamos realizando aos poucos as nossas obras, as reformas. Já tivemos a possibilidade agora de estar organizando o nosso banheiro, também ali atrás o bebedouro, né? Também a sacristia. Estamos percebendo que aos poucos estão dando os últimos ajustes. Faltam alguns ajustes para concluirmos esta primeira parte da obra, para depois nós virmos aqui, né, organizar também toda a questão da fiação, das estruturas da igreja matriz, da nave da igreja propriamente dita. Então, graças a Deus, as obras têm caminhado bem, né? Nós não estamos com a corda no pescoço e nem com um aperto, mas precisamos sempre trabalhar fazendo um caixa para podermos arcar com algum imprevisto, melhor dizendo, que pode acontecer em reforma. Nós sabemos muito bem que as reformas têm os seus imprevistos. Então, é importante que nós procuremos colaborar, né? Esses dias estava ali, o pessoal vem conversar conosco, dizendo tudo o que precisa fazer. Isso é ótimo, né? Porque todo mundo sabe o que precisa fazer. Mas na hora que eu começo a pedir ajuda para me ajudar a fazer, nem todo mundo foge, né? Então o pessoal, padre, precisa fazer isso. Aí eu falo, tá bom, mas como é que eu vou fazer? Aí o pessoal fala, se vira, né? Então fica complicado. Aí precisa arrumar o cespa. Sim, eu sei que precisa arrumar o cespa, precisa trocar as cadeiras, precisa arrumar o ventilador, precisa organizar alguma coisa, o centro pastoral precisa de algum ajuste, a igreja matriz precisa. Eu sei disso tudo, né? Eu estou sempre olhando, mas infelizmente a única coisa que eu não sei fazer ainda é dinheiro, ou melhor, um dinheiro que valha, né? Se eu fizer algum dinheiro pela minha conta, depois eu sou preso por falsificação, né? Então eu não posso. Eu preciso, naturalmente, assim como todos, do auxílio da comunidade, né? Eu aviso, gente, nós precisamos fazer, por quê? Porque temos a obra para fazer, mas sem o auxílio nós não conseguimos. Então, como são muitas frentes para fazer, nós precisamos ir escolhendo as nossas prioridades, né? Então, precisamos desta ajuda, né? Então, muitas vezes eu vou conversando com as pessoas e nós vemos, nossa, é tão triste, né? Acho que pedir coisas para os outros é a pior coisa que nós vamos fazendo. Nossas equipes vão pedindo, vão experimentando cada situação, né? Das pessoas que fogem, que falam, que mentem. Para conseguir uma galinha está numa luta, nem galinha a gente consegue quase, né? Então, fica muito difícil. Então, é uma questão, vamos dizer assim também, de conscientização, né? Quem usa estas estruturas são vocês, é a comunidade, né? E muitas vezes eu falo, às vezes até quem muito usa é o que menos ajuda, né? É muito feio isso. Nós devemos perceber, o Atos dos Apóstolos, como que viviam o povo, um só coração, ninguém tinha nada para si, um colaborava com o outro, estava atento às necessidades dos outros. Naquela época, naturalmente, não tinha igreja, mas nós podemos perceber, não tinha uma construção física, melhor dizendo, né? Que se conhecia como igreja, porque se reuniam nas casas.
Mas nós vamos percebendo o zelo que a comunidade possuía uns pelos outros, né? Então nós também precisamos desse auxílio, se nós quisermos que a nossa igreja, que as nossas estruturas estejam preparadas para fazer as acolhidas, né? Então, sozinho eu não posso fazer muita coisa, eu sempre digo isso. E mais ainda, né? Sempre digo, quando eu for embora, eu não vou levar nada disso comigo, né? Eu trouxe algumas coisas, uns livros e um punhado de roupas, e é isso que eu vou levar embora, né? Se quiser até pode fazer uma vistoria, né? Para aquilo que eu vou levar. O mesmo que eu trouxe é o que eu vou levar. O resto nós vamos deixar aqui para o uso de todos. Então, é que nós possamos ter essa sensibilidade. Nós sabemos, né, claro, as situações não estão muito fáceis, né, para todas as pessoas. Mas também vamos percebendo que quando todos procuram colaborar, não pesa para ninguém, né? Então, é algo que nós devemos tomar de conscientização. Então eu peço, né, este auxílio para nós continuarmos, né, realizando essas obras. Quanto mais rápido nós conseguirmos concluir, mais rápido a gente vai deixar de pedir e ficar falando também, né? Então fica muito mais fácil, né? Então vamos colaborar uns com os outros, né, que todo mundo vai sair ganhando, né? Eu acredito que o reino de Deus muito mais. E um último pedido, né? Nós temos participado das missas e eu percebo, claro, existe a necessidade de nós tomarmos água, né, de fazer todo este cuidado com a nossa hidratação, porque o calor nós sabemos que não é fácil. Mas eu peço encarecidamente para que quando nós concluirmos a missa, quem pegou o seu copo de água, que deposite este copo no lixo, né? A missa quando conclui, nós vamos ver a igreja está praticamente um emporcalhamento, vamos dizer assim, né? É resto de comida, é papel, é copo jogado em todos os lados, né? Parece que nós estamos num jogo de futebol. Então, nós devemos tomar consciência que a igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é um ambiente totalmente diferente dos outros ambientes. Então, se nós colaboramos e não deixamos as coisas jogadas, facilita para quem limpa, mas, sobretudo, nós conservamos a casa de Deus limpa, né? Pensa que coisa difícil, você vem na igreja, você vai sentar, tem lá um punhado de copo jogado no chão, ou um punhado de comida jogado ali, né? Depois vai falar, nossa, mas a funcionária é porca, né? Que não limpa, né? Não, a funcionária limpa, mas ela não tem como ficar a vida inteira limpando, né? Ela não está aqui para isso somente, né? Então, se nós conservamos limpo, nós temos a oportunidade de ter a igreja mais limpa. Então eu peço assim, encarecidamente, né, como uma forma de um pedido de caridade mesmo, né, que nós possamos depositar esses copos, os lixos, né, dentro do cesto de lixo, conservando a nossa igreja limpa, para que todos nós, né, possamos, de fato, bem usufruir e dar um bom testemunho também. Afinal de contas, esses tipos de cuidados também são partes, né, da nossa educação cristã. Por fim, nós celebramos esta missa nas intenções dos nossos irmãos e irmãs falecidos, Maria Aparecida Paterno e Devanir da Silva Luzia, no seu 7º dia de falecimento, o 1º mês de falecimento de Hermenegilda Chiari Bernava e o 1º ano de falecimento de Januarina Luiz Priosto. Então, nossos sentimentos aos familiares, que Deus possa fortalecer o coração de todos nesses momentos de luto, de dor, que nós sabemos, né, que acontecem e que custam muitas vezes a passar. Mas lembremos, né, que se passamos por este momento de luto com o coração unido ao de Cristo, nós vamos sentindo um conforto ainda maior. Então, que Deus fortaleça de fato, né, o coração de todos. Vamos ficar em pé e colocarmos estas nossas intenções no coração da Virgem Maria, nossa mãe, para que ela sempre apresente, né, a Deus as nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção.
Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresentou Santa Missa em Família. Apoio. Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura.